das coisas pelo material. Tá bem? Tem algumas frases para a gente mostrar a psicologia, a ideia que o norte-americano tem das coisas, como que os americanos enxergam o mundo a partir deles mesmos, né? Então, tem algumas coisas interessantes aqui, algumas frases muito interessantes para a gente ver e tudo quanto. Então, vamos ver algumas aqui. Vamos começar lá de George Washington, né? Que foi o primeiro presidente mesmo dos Estados Unidos. O povo americano foi escolhido por Deus. Tá vendo? Então, o americano tem essa ideia. E o americano tem a ideia que ele tem um fardo nas costas. Ele é a nação que é modelo. E ele deve estender os benefícios da liberdade para todos. Então, o americano tem uma missão. Se você quiser, eles também chamam de fardo, né? Que na Europa é o fardo do homem branco, civilizar outros países. Tá, ok? E é muito importante nos Estados Unidos o protestantismo, a religião protestante. Então, olha para você ver. Então, isso aqui já vai iluminar o que é os Estados Unidos, como que os Estados Unidos funcionam aqui no século XIX. Uma outra frase aqui interessante, de 1857, o discurso de posse de James Buchanan. A expansão dos Estados Unidos sobre o continente americano, desde o Ártico até a América do Sul, é o destino de nossa raça. Tá vendo? Eles querem controlar tudo. Aqui vocês devem lembrar da frase, né? América para americanos, ok? América para americanos. Então, olha aqui os princípios que vão nortear o nosso capítulo. Uma outra frase muito interessante de Abraham Lincoln, lá de 1860, né? O presidente Abraham Lincoln fala da escravidão. Chegou o momento em que percebi que a escravatura devia morrer para que a nação pudesse viver. Então, a luta dos americanos contra o sistema escravocrata. Mas, mesmo dentro dos Estados Unidos, existe um preconceito muito grande da população com relação aos negros. E este preconceito vai até os dias atuais, se bem que ele começou a ser vencido nos Estados Unidos a partir da década de 70 do século passado. Então, a outra coisa, a situação do negro, né? Então, olha a missão, olha América para americanos, a situação do negro ilumina aqui muito bem o capítulo. Uma outra coisa importante para a gente é aqui, uma frase de Jefferson Davis: a abolição da escravidão foi o ato mais, olha que palavra pesada, execrável. Quer dizer que ele não queria que a escravidão acabasse. Ele queria a continuidade da escravidão. Então, nós temos aqui duas posições opostas dentro dos Estados Unidos. Aqueles que apoiam a escravidão e aqueles que são contra a escravidão, né? Uma frase do ditador mexicano Porfírio Dias, né? Um ditador mexicano. Olha, eu gosto demais dessa frase, acho ela muito interessante, né? Pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Tem um livro que fez muito sucesso na década de 80, de 1980, um livro interessante, Os Demônios Vêm do Norte. O norte aqui seria os Estados Unidos. A política americana é uma política predatória, e o México é o país que mais sofre com esta política predatória norte-americana. Então, essas frases aqui iluminam muito bem o capítulo e as coisas que nós vamos analisar, estudar e ver aqui dentro dele. Ok? Então, vamos iniciar de um modo mais técnico, algumas informações técnicas para a gente. Deixa eu lembrar para o senhor, caro estudante, essas informações aqui,
que eu estou passando agora, elas não entram no capítulo, né? Então, são formações adicionais que a gente tem que ter para a gente entender bem o que nós vamos fazer. Então, são antecedentes, ok? Antecedentes que vão contextualizar os Estados Unidos. Olha para você ver aqui. Aqui nós estamos no século XVIII. Estamos falando e vamos falar dos Estados Unidos no século XIX. Ok? Então, aqui é só para a gente relembrar, para vocês relembrarem o primeiro ano, né? Olha que legal, vamos voltar lá no primeiro ano. Então, em 1776, os Estados Unidos conseguiram a independência através de uma guerra contra a Inglaterra, né? A Inglaterra, por causa da Guerra dos 100 Anos, começou a cobrar muitos impostos, começou a exigir muito dinheiro dos americanos. O parlamento inglês queria muito dinheiro através de impostos. Entretanto, né, os Estados Unidos não recebiam nada da Inglaterra. O parlamento não oferecia nada para eles. Então, nós tivemos uma série de conflitos e os Estados Unidos vão sair vitoriosos. E 20 anos não, 7, 8 anos depois, a Inglaterra vai reconhecer os Estados Unidos como país livre e autônomo. Mas os Estados Unidos têm como data de independência o ano de 1776. Tá ok? Lembrando que antes dos Estados Unidos serem independentes, os Estados Unidos eram colônias. Tinham as colônias do norte e as colônias do sul. As colônias do norte de povoamento industrializadas e as colônias do sul de exploração e escravocratas, né? Então, sendo assim, os Estados Unidos chegam à independência em 1776. Uma outra coisa importante é esta data, que ainda no século XVIII. Os Estados Unidos, então, têm Constituição. Os princípios americanos são os princípios baseados no protestantismo, né, em Deus, os princípios baseados no capitalismo, no dinheiro, no livre comércio de Adam Smith, e a Constituição americana tem os princípios pautados e defendidos pela Revolução Francesa: igualdade, liberdade, fraternidade. Então, são os princípios que vão reger a Constituição americana, tá bem? E os Estados Unidos funcionam politicamente, né, no sistema presidencialista, ou seja, ela tem um tanto de Estado, mas os Estados elegem o presidente. E os Estados Unidos, tradicionalmente, só tem 2 partidos políticos. 2 partidos somente. Né? Não cabe mais partidos lá. É o Partido Federalista, aqui está lá, o Partido Federalista. Quem é que compõe o Partido Federalista? Principalmente o Reino do Norte, as nações do norte dos Estados Unidos. Então, eles são banqueiros, comerciantes, né? Olha para você ver, são defensores do capitalismo selvagem, digamos assim. E temos um outro partido político, o segundo partido político, que é o antifederalista, né? Que é o partido dos republicanos. Está vendo? Os republicanos. Então, é muito mais ligado à realidade do Sul e também à realidade dos proprietários rurais, os pequenos proprietários rurais. Então, os Estados Unidos vão entrar no século XIX com esta cara aqui, com estes elementos aqui que eu estou apresentando para os senhores. Tá bom? Vamos passar para o próximo slide para a gente entender melhor, né, os Estados Unidos da América. Então, aqui, no próximo slide, olha para você ver. Vocês vão ter as ideias, as doutrinas e a legislação que vai fazer os Estados Unidos funcionar.
Então, a legislação americana, principalmente. Nós chamamos isso de as doutrinas, né? As doutrinas ou as ideias, as teorias que alimentam os Estados Unidos. Façam muita atenção nessa parte. Isso costuma aparecer demais nos vestibulares e nas provas do Enem. Então, isso aqui é importante demais, aqui, esta parte. Olha para você ver. Aqui eu separei para vocês 4 doutrinas ou 4 ideias que vão gerenciar os americanos, tá bem? 4 princípios fundamentais. Olha, aqui está o primeiro. Destino manifesto. Aqui, ó, destino manifesto. É o primeira ideia. O destino manifesto é baseado no protestantismo, tá ok? Quanto mais dinheiro eu ganho, mais eu sou abençoado por Deus. Presta atenção, aqui é dentro do protestantismo. E aqui dentro do protestantismo, a argumentação é uma argumentação, então, religiosa. Nós somos a melhor nação porque Deus assim o quis. Deus nos escolheu. Então, nós temos um destino. Não tem como os Estados Unidos fugirem. Destino é aquilo que já está programado pelos deuses. Não vamos falar de deuses, né? Mas vamos falar de Deus. Então, Deus já planejou que os Estados Unidos será a maior de todas as nações. E os Estados Unidos serão tão grandiosos que eles vão passar agora a conquistar inúmeros outros povos. Vão conquistar inúmeros outros territórios. Segunda ideia que vai nos orientar, né? Segunda doutrina, é aqui, ó, doutrina Monroe, 1823. Aqui está, o número 2. Então, ao mesmo tempo, ele afirma, né, um desenvolvimento do destino manifesto, e a principal ideia é que a América é dos americanos. Então, aqui, os Estados Unidos defendem o seu quinhão dentro de uma coisa chamada imperialismo. Vendo? Imperialismo. Dentro deste imperialismo, né? Claro, a Europa tem suas colônias e a América, então, agora pertence aos Estados Unidos da América. Então, a América, então, toda a América Latina, Central, é colônia americana. Então, a América para os Estados Unidos. A América para os Estados Unidos, o quê? Para os Estados Unidos ganharem dinheiro. Então, a América serve para os Estados Unidos terem o maior lucro possível. Próxima ideia, próximo conceito. Doutrina Roosevelt. Aqui está ela. Tá bem? Número 3. Garante aos Estados Unidos aquele direito de fazerem o que quiserem. Os Estados Unidos têm muita força bélica. Os Estados Unidos têm muita força militar. Tem um exército muito poderoso, tem equipamentos poderosérrimos. Inclusive, nós vamos estudar nesse capítulo a Guerra Civil Americana. E eu vou mostrar algumas fotos para vocês de alguns equipamentos utilizados na guerra. Os Estados Unidos já tinham aqui submarino, para vocês terem uma noção, tá? Como que eles já são poderosos militarmente. Então, eles se acham no direito de intervir em qualquer nação. E a justificativa deles é democracia. Tá ok? É tão interessante que esse presidente Donald Trump aí está mostrando realmente como é que os Estados Unidos são, né? Os Estados Unidos agora estão proibindo as outras nações de comprarem insumos, estão contratando médico dos outros, estão levando médico para lá. Os Estados Unidos, então, venderam a ideia de uma democracia, né? Que seria um mundo cheio de igualdade,
mas é uma grande balela, é uma grande ideologia, né? Na verdade, eles são muito egoístas. Nós estamos vendo agora, nesse período de crise, como eles são egoístas e tudo quanto, tá bem? Então, a gente tem que aproveitar também e descer o pau neles quando é possível, já que eles não perdoam nada nem ninguém. E o último elemento, a última coisa, o último conceito, né, dos 4, é o Big Stick. Olha para você ver. Número 4, Big Stick. Também é ligado ao militarismo. Tá vendo? Os Estados Unidos, principalmente no século XX, vão aumentar cada vez mais o território. Então, vão ser realmente os donos do mundo, né? Eles querem um mundo para eles. Então, eles não se contentam só com aqui América para americanos. Agora, eles querem o mundo todo. Tá vendo? Eles querem o mundo todo. Big Stick. Evidentemente que depois do Big Stick, né, vamos ter um confronto aí, principalmente com a Rússia, né, com a China, com o mundo socialista. Tá bem? Tá bem? Aqui estão, então, os 4 princípios que vão nos nortear. Então, vamos apagar tudo isso aqui para a gente continuar agora com a próxima ideia, com o próximo slide. Ney, diga, por favor. A diferença da doutrina Roosevelt para o Big Stick é que a de cima ele podia intervir só nas guerras que era dentro dos Estados Unidos? Não, na verdade, qualquer coisa que apresentasse um risco para os americanos, um risco à democracia. Ah, tá. Vou te dar um exemplo aqui, Júlia. Uma nação elege um governo socialista, por exemplo. Vamos pegar o exemplo lá quer ver o exemplo legal? Cuba. Tá bem? Aí, Sim. o que acontece? Os Estados Unidos, então, vão atacar. Não vão deixar, porque vai ferir os princípios da democracia. Agora, o Big Stick é aplicado ao mundo inteiro. O Big Stick, então, eles pegam o exército, por exemplo, e mandam o exército. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Manda o exército lá e tomaram territórios do México. Olha o pedaço dos Estados Unidos que eles tomaram do México. Tem um exército mais poderoso que o mexicano. Eles entraram lá e tomaram os territórios. Tá vendo? E vai só aumentando o território. Então, aqui é uma ameaça política, para ser mais preciso. E aqui fica o militar. Beleza, Júlia? Obrigada. De nada. Então, vamos continuar aqui agora com o próximo slide, né? No próximo slide, nós vamos vou apresentar para vocês aquela questão do norte contra o sul. Aqui, bem rapidinho, né? Muito fácil esse tema aqui para vocês. Vocês já estudaram muito, né? O norte aqui, ele era rico. O norte tem indústria, tá vendo? O norte tem burguesia. Então, o norte é igualzinho ao mundo construído lá na Europa. O norte, então, é o capitalismo reinando, né? As ideias capitalistas. Olha para você ver, eles moram na cidade, eles não querem escravidão. Lembrando, não é que eles gostam do negro, né? Eles não que eles amam o negro, mas eles amam o dinheiro. Eles têm amor pelo dinheiro. Como eles amam demais o dinheiro, eles precisam de mais mercado consumidor, igualzinho à Europa. Olha para você ver, tarifas protecionistas. Os americanos com esse Trump têm isso até hoje, né? Eles querem comprar barato e vender caro para todo mundo. E o interesse deles, olha para você ver, o interesse são eles mesmos. Eles são muito egoístas, eles pensam neles, né? No ego deles, eles defendem eles mesmos. E nós temos a política, ou o lado do sul. O lado do sul é completamente diferente. Olha para você ver, o lado do sul é agrícola.
Então, quem manda é quem tem fazenda. Então, a vida é rural. Claro que eles querem a escravidão, eles não querem trabalhar e etc. E eles querem que o Estado faça um tanto de tarifas protecionistas. Hoje, por exemplo, nós temos a questão aí da laranja, né? Eles fazem tarifas para proteger a laranja contra a soja brasileira. E aqui eles querem exportar, porque eles precisam de exportar. A produção deles, claro que vai ser vendida para o norte, mas vai sobrar um excedente. Eles precisam de um mercado externo para que a coisa funcione. Ok? Então, aí, ó, norte e sul. Assim, nós estamos traçando o retrato dos Estados Unidos para a gente entender melhor o funcionamento dos americanos. Vamos para o lado de cá agora. Então, do lado de cá, por favor, né, nós vamos entrar agora realmente no período que o livro apresenta para nós. Então, nós vamos entrar aqui agora, preparei uma série de slides para vocês, no século XIX. Vamos ver os elementos que fazem os Estados Unidos no século XIX. Claro, muito importante aqui são dois elementos. Os Estados Unidos vão crescer demais. Vão crescer demais. Eles vão expandir para oeste. Tá bem? Então, olha para você ver. Essa expansão para o oeste significa a conquista de novos territórios. Eles vão pegar a força, vão pegar a bala novos territórios. Tá ok? O sujeito chega, portanto, e ele desce do navio, o imigrante branco que vem da Europa, assim que ele desce do navio, ele recebe um revólver, ele recebe balas, ele recebe uma vaca e uma carroça. É o Estado que dá para ele tudo isso. Para quê? Para que ele possa ir na direção do oeste, ele vai pegar sua família, suas coisas, e vai para o oeste, e lá no oeste ele vai tomar um território para ele fazer a sua fazenda, para ele constituir a sua fazenda. E lá nesta fazenda ele vai ter os elementos de subsistência. E evidentemente que para o Estado é muito importante, porque este fazendeiro vai retribuir ao Estado com imposto. E sem falar que os americanos vão ter um crescimento territorial muito grande. Então, vai ter um pequeno detalhe, né? No meio do caminho tem os índios. Não pode ficar calmo. Os índios serão suplantados através de balas, né? Então, vai dar tiro no índio. Vai fazer furo nos índios. Então, vai mandar os índios para o além e tudo quanto. Então, olha para você ver. Os Estados Unidos estão num crescimento muito grande. Os Estados Unidos têm o viés econômico muito forte. Os Estados Unidos estão se desenvolvendo bastante mesmo. E os americanos, então, têm algumas coisas muito interessantes aqui dentro da sua vida e da sua existência interna. Olha para você ver. Os Estados Unidos, então, se colocam, se mantêm como isolados, um isolamento muito grande das outras nações. Este isolamento gera crescimento, aumento demográfico, aumento populacional, e eles vão se consolidar como um país muito grande, como um país muito extenso. E não somente isso, como eles têm muito dinheiro, eles vão utilizar o dinheiro, inclusive, para comprar novos territórios. Olha aqui para você ver. Aqui na Lusiânia tem terras férteis, então eles vão comprar o território. Eles vão usar o dinheiro para isso. Eles só vão sair do isolamento a partir do bloqueio continental, que nós já estudamos, que nós já falamos lá de Napoleão Bonaparte.
Eles vão sair do isolamento porque eles vão ver oportunidades comerciais. Eles vão vender inúmeros produtos para os europeus. Beleza? Então tá aí, ó, expansão territorial, coisa importante. E esta expansão territorial tem alguns fatores preponderantes. Ó, a imigração, nós já falamos sobre ela, eles vão cercar o máximo de territórios possíveis, eles vão investir sempre em tecnologia, já que para eles o viés do capital é muito importante. Tecnologia anda de braços dados com o capitalismo. Olha aqui a mecanização, né, do campo tecnológico e, evidentemente, a unificação do território, o norte e o sul. Fatores internos desta expansão. Além dos fatores externos, tem fatores próprios dos americanos. Olha para você ver, descoberta do ouro na Califórnia, corrida do ouro. Vai muita gente para lá para ficar rico. Olha as ferrovias que vão ligar todo o território. E, evidentemente, a fé, né? A religião, o destino manifesto, que os americanos, nós falamos sobre isso, seria a nação mais importante e a nação que tem como fardo dominar todos os outros povos do planeta. Beleza? Então, olha para vocês verem. Próximo passo. Mecanismos da conquista americana. Já falei com vocês, né? De algumas coisas que eles fizeram para aumentar o seu território, para se tornarem cada vez mais poderosos. Então, olha para vocês verem. Eles têm as seguintes técnicas para o território ficar maior. Ou eles compram, eles chegam e metem dinheiro em cima, ou eles tomam a força. Eles pegam através da guerra, ou através da compra, ou através da guerra. Olha para vocês verem, aqui os exemplos, aqui, ó, século XIX, que nós estamos nele. Né? Olha que coisas interessantes. Depois eu mando esses slides para vocês. A Lusiânia, já falei, eles compraram da França. Olha o preço aqui, 15 milhões de dólares. Olha a Flórida. Então, a Lusiânia. Olha a Flórida aqui. Foi na mão da Espanha. Olha o Texas, né? Do México. Olha o Oregon, que a Inglaterra deu para eles. Está vendo? Olha aqui o Tratado de Guadalupe. Né? Evidentemente, esse tratado por causa de uma guerra. Eles derrotaram os mexicanos. Já o que eles levaram? Arizona, pedaço grande da Califórnia, Nevada, Novo México e Utah. Olha para você ver. Eles vão comprar do México depois, Gadsden, aqui, 10 milhões. Eles vão comprar o Alasca na mão da Rússia. E eles vão tomar Porto Rico, Guam e Filipinas, da Espanha. E eles ainda vão pegar o Havaí, vão anexar o Havaí. Nossa, esses americanos são danados mesmo. Né? Olha que território gigantesco que eles têm. Está aí um mapa para vocês verem, né? Olha para você ver como que o território americano se desenvolveu, como que o território americano cresceu. Aqui, ó, nós temos aqui, originalmente, aquelas 13 colônias. Agora, eles tiveram a expansão para oeste. A expansão na bala, na guerra e no dinheiro. Olha para você ver, eles chegaram ao Pacífico. Então, eles agora estão do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico. Está vendo? Então, aqui o território é gigantesco. Inclusive, eles vão tomar até do México, né? Para vocês verem como que os americanos se tornaram uma nação tão grande e tão poderosa.
Bem, meu caro estudante, o nosso tempo é muito curto, né? Essa aula está passando muito rápido. Você vê, já acabou o tempo da nossa aula, né? Então, nós vimos alguns elementos aqui, tá? Que são importantes, que são fundamentais, e é o seguinte, eu vou agora continuar com vocês na semana que vem. Vamos ver como é que fica o horário, parece que vão ter algumas pequenas mudanças no horário. Então, semana que vem nós vamos continuar, tá? Aqui, tá vendo? Aqui os Estados Unidos, que bonito. E semana que vem nós vamos ver principalmente a guerra civil americana, que vai permitir toda esta unificação, todo este mapa bonito que vocês têm também no livro e no material, já que eu tirei lá do livro. Tá bem? Alguém gostaria